como eu disse, eu acho que a questão geopolítica ela é fundamental para entender o presente. É impossível compreender o Brasil e o processo que a gente está vivendo sem contextualizar a partir das grandes forças. Pode. A partir das grandes forças, para mim, particularmente, fico pensando que a gente tem aí 3 grandes blocos econômicos, políticos no poder. Um deles, o imperialismo americano, que era uma pauta fundamental em 68 e desaparece, aí já conectando com 2013. O debate do imperialismo some, isso é uma coisa curiosa. A gente também tem o bloco do império transnacional, que está aí em competição também com esse imperialismo americano trampista, conservador. E aí é configurado por redes comerciais, capitalistas, famílias, aristocracias, etc. E a gente tem no bloco oriental, né, ou na Eurásia, também vários países aí configurando um grande bloco de poder aí, na esteira da China, né, e que, de alguma forma, se conecta com o momento que a gente vivia no Brasil de fortalecimento de Mercosul e BRICS. Então, eu queria fazer uma pergunta um pouco estranha e complexa para falar de cinema, mas para falar de maio de 68, daquele momento da Guerra Fria, muito evidente, guerra no Vietnã, blocos no poder em disputa ali, certamente de Gaulle estava se aproximando de quem não deveria, ou coisas parecidas. E aí a gente tem maio de 68, na França, com pautas libertárias, mas principalmente com as forças e a influência já maoísta da China, da Revolução Cultural. A gente tem forças também atuando contra uma esquerda clássica, tradicional dos sindicatos, e a gente vai ter isso diferente nos Estados Unidos e na Inglaterra mais e nos Estados Unidos com uma contracultura baseada nos novos modos de vida, das liberdades individuais. Bom, então eu queria colocar essa pergunta. A gente tinha uma Guerra Fria ali evidente, muito mais clara, declarada, e hoje a gente está vivendo aí uma Guerra Fria meio invisível, mais dispersa, com esses 3 grandes blocos em disputa. O Brasil está em disputa. Talvez os governos do PT tenham se aproximado demais da Rússia e da China. Não tem a ver com tudo isso que a gente está vivendo agora? Essa é a minha pergunta. Para mim? Rapaz, caramba. Eu vou Deixa eu tentar começar e ver se engata. Deixa eu começar em 68, porque é mais fácil, porque eu pensei sobre 68 mais do que organizei minhas ideias em relação ao que está acontecendo agora. Em 68, especificamente em Paris, e especificamente o Combendit, dizia o seguinte: eu sou anticomunista e anticapitalista. E com isso ele queria dizer o seguinte: os adversários eram 2. Os adversários eram, por um lado, evidentemente, o imperialismo americano, naquele momento se manifestando na guerra do Vietnã, e era anticomunista no sentido do socialismo real da União Soviética, né? Saíam às ruas para combater esses 2 adversários e queriam, na verdade, propor uma outra maneira de viver, que parecia existir naquele momento para eles, na Tchecoslováquia, por isso a importância de Praga, podemos falar disso mais à frente, e existia, de certa maneira, em Cuba, para essa geração. Praga mata as 2 possibilidades, porque Praga, a experiência de um socialismo com liberdade de expressão, com liberdade individual, com a capacidade de você poder pensar o que quisesse, sem sofrer a censura do Estado, desaparece no dia 21 de agosto, que é quando os tanques invadem, né? E aí todo mundo fica esperando o que o Fidel vai dizer. E o Chris Marker escreve, Chris Marker, cujo filme vai passar aqui, escreve um pouco
interpretando o sentimento da geração dele. Em 48 horas depois, o Fidel vai à televisão e faz um discurso que está no filme do Chris Marker sobre a invasão. E ele, enfim, é um discurso grave, de quem tem o sentido da história, sabe que aquele é um momento grave, em que ele começa dizendo, olha, o que acaba de acontecer na Tchecoslováquia, 48 horas, é moralmente indefensável, porque um país soberano foi invadido e, portanto, não tem mais a capacidade de definir o seu destino. E aí ele faz um longo silêncio e continua. Porém, vem a adversativa, né? Mas, do ponto de vista político, é absolutamente essencial que dê certo, porque a gente não pode deixar um país do bloco socialista ganhar autonomia em relação ao conjunto dos países que optaram por esse caminho. E, portanto, eu apoio a invasão e, se depender de mim, mando soldados para que ela se dê da forma mais eficaz possível. E o Chris Marker escreve, nesse momento cai o pano da minha geração. A gente não sabia mais para onde ir. E é quando começa a melancolia, a tristeza, enfim, a falta de rumo, né? Então, em 68, havia, de fato, uma juventude brigando contra os poderes estabelecidos, né? É claro que brigando também contra o de Gaulle, naquele momento. Mas o de Gaulle era um tipo esquisito, porque o de Gaulle era muito independente. O de Gaulle não gostava dos americanos. A França não era parte da OTAN naquele momento. Então, o de Gaulle servia muito bem ao bloco socialista. Enfim, em maio de 68 acaba por uma aliança das esquerdas com a direita, né? As esquerdas tradicionais, né? O Partido Comunista Francês, os sindicatos, correm para o governo, eles têm que acabar com essa confusão, porque eles vão sequestrar o movimento operário e a gente vai perder a mão desse negócio. E do jeito que as peças estão no tabuleiro, está ok para a gente, o de Gaulle funciona para a gente. Então, há um acordo por cima, maio acaba. Bom, maio também talvez, estou pensando alto aqui, tá? Só que você me faz essa pergunta da globalização e dos poderes hoje em dia em jogo. Esse fenômeno misterioso da globalização, quando começa, onde, né, quer dizer, enfim, você pode começar nas navegações, se você quiser, mas de toda maneira, talvez no mundo contemporâneo, a ideia de uma solidariedade transnacional, de entender que o que eu estou fazendo aqui impacta quem está do lado de lá, não é? Que estamos ligados. Talvez isso tenha começado pela revolta e não pela organização da produção. Eu quero dizer que 68 é um fenômeno misterioso no sentido que ele de fato é global. E o 68 francês é quase tardio nesse sentido, porque o 68 de fato começa em 65 em Berkeley, em 67 na Alemanha, na Itália em 68 mais antes, na Polônia em 68 mais antes de maio. Na Tchecoslováquia, a experiência da Primavera de Praga começa em janeiro. Quer dizer, o maio francês, eu acho ele conservador, eu acho ele desinteressante do ponto de vista político, interessante por outras razões, mas do ponto de vista político desinteressante, conservador na forma, e tardio, porque já havia muita coisa acontecendo no mundo em 68. E acontecendo de maneira difusa. Esse é um aspecto muito interessante de 68, que é um aspecto que a gente vai ver nesses anos estupendos de 2001 na Argentina, 2011 no Occupy, depois as primaveras que contaminam a Turquia, contaminam o Brasil de certa maneira. Esse fenômeno um pouco sem fronteiras da revolta é um fenômeno que de fato talvez tenha origem em 68, outras coisas nascem em 68, particularmente no 68 francês. Eu acho que 68 francês e 2013 tem conexões muito claras na minha cabeça, podemos falar disso mais à frente. Mas num primeiro momento eu te diria isso, quer dizer, eu acho que um
um número importante de pessoas, geralmente jovens, diante do que está posto, dizem o seguinte: isso não basta, queremos viver de outra maneira. Nesse sentido, é muito contemporâneo, eu creio. Por outro lado, eu estou com o Cohn-Bendit, quando o Cohn-Bendit diz é preciso matar 68, no sentido de não voltar atrás, porque é impossível fazer isso. As questões de 68 são questões cravadas na história e, portanto, que respondem a lutas, obstáculos, dilemas, tragédias daquele tempo, daquele momento, e que, portanto, as lutas de 2018, de 13, de 15, de 16, necessariamente precisam ser outras. A ideia de poder viver de outra maneira, essa se mantém. Mas a pauta envelheceu, a pauta tem que ser outra, né? E especificamente tem que ser outra em relação ao Maio francês, porque no Maio francês não tem a questão ambiental, não tem a questão da mulher, não tem a questão da sexualidade, nada disso está no Maio francês. Nesse sentido, para mim, ele é conservador. Bem, boa noite a todos e a todas. Quando me convidaram para vir para esse debate, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi: estão me chamando para a beira do abismo, porque eu não sou crítico de cinema e não sei se tenho alguma coisa singular para dizer sobre 68. Eu comecei minha vida consciente um ano antes. 68 na Bahia foi em 67. Tinham manifestações de manhã, de tarde e de noite contra um acordo que o regime militar tinha feito com os Estados Unidos, chamado MEC-Usaid, e queriam implantar uma reforma no ensino, particularmente no nível médio, e houve uma rebelião na cidade. Evidentemente, era de manhã, de tarde, de noite, envolvia a periferia, até em Alagados, na favela de Alagados, tinha manifestação, e os moradores, para evitar que a polícia reprimisse, depois que passavam os manifestantes, eles tiravam aquelas tábuas para evitar que a polícia chegasse. A polícia ficava esperando em terra firme, mas como é uma área muito grande, tinha a possibilidade de sair por vários outros lados. Eu gosto... Então, eu vou fazer um comentário sobre o filme. Se abriu muito uma espécie de grande angular, eu vou fechar um pouco o foco. Eu gosto do filme. Gosto do documentário que João fez sobre o tráfico no Rio de Janeiro. Eu assisti 3h da tarde. Mais ou menos 4h da manhã, eu ainda estava acordado dentro de casa, pensando se nós tínhamos viabilidade enquanto sociedade ou se já tinha avançado tanto aquele processo de estruturação de uma perspectiva, dentro da perspectiva do tráfico. Agora, eu gosto desse filme. Eu não vejo esse filme como um documentário, não sei se você considera um documentário. Eu acho que o aspecto mais importante do filme é a narrativa dele, na primeira pessoa. É ele que sobredetermina todas as imagens, tanto as filmadas pela mãe, que são cenas de uma turista na China, que filma não só a paisagem, mas também o que estava acontecendo, mas com um distanciamento de turista mesmo, assim. Não tem nenhuma preocupação de narrativa, de explicação. É uma visão distanciada que todo turista tem quando chega em algum lugar, independente do que esteja acontecendo. E as cenas documentais da França, da Tchecoslováquia, do Brasil, eu sinto que o aspecto mais forte do filme é a narrativa, que é uma tentativa de entender o significado de 68 a partir de agora. Essa duplicidade entre cenas documentais e um filme que sobredetermina uma narrativa pessoal dá um bom resultado. Mas como entendimento e explicação de 68, eu sinto necessidade de pontuar algumas coisas. Primeiro, maio de 68 não dá conta do que aconteceu naquele ano no mundo. Existem processos riquíssimos, complexos,
que podem até, podemos até dizer que captaram e expressaram o espírito daquele momento muito mais do que maio de 68. Você vê, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos naquele ano, no ano anterior e em 69, na Inglaterra, na Escandinávia, eram processos muito mais radicais. Era uma espécie assim de uma crise civilizatória. Eu me lembro de um conjunto muito amplo de questões que vieram à tona nesses processos, que o maio de 68 nem toca. É como você diz, é até conservador, porque a questão da mulher já estava nesses outros processos, a questão da relação racionalidade e outras dimensões que a droga liberta, e, portanto, a droga também já estava presente como elemento importante, alguns vendo como um elemento libertador, como uma perspectiva, como uma porta de uma nova percepção do mundo. Então é o seguinte, se a gente fecha em maio de 68, ele não é capaz de dar conta dessa complexidade. Maio de 68, apesar de ter elementos dessa problemática que emergiu a partir de 68, o protagonismo juvenil, a importância dos estudantes de todo esse segmento, a questão de costumes. Maio de 68 começou com uma repressão ao movimento estudantil universitário francês, que demandavam poder os homens frequentarem os dormitórios das meninas e dormirem lá e só saírem de manhã, que a universidade havia proibido, e esse foi um foco, portanto, numa outra área que não diretamente política, mas rapidamente, e isso é bem francês, virou um confronto político, uma vontade de derrubar o De Gaulle, de derrubar o sistema, um discurso anticapitalista, um aceno para a classe operária francesa se mobilizar, que acaba não acontecendo no nível que os estudantes queriam. Agora, todos os países onde 68, vamos tomar como referência, aconteceu, estavam se enfrentando com seus demônios nacionais. Guerra do Vietnã nos Estados Unidos, então, o Brasil, a ditadura. Eu só queria dizer o seguinte, além desse mapa, dessa perimetral que eu descrevi, na África, os movimentos de libertação nacional estavam no auge, era o fim do colonialismo ali, já estavam nos estertores, que evidentemente nem todos conseguiram se libertar, e houve um processo de transição para o neocolonialismo. Na América Latina, a luta contra as ditaduras militares, e, por outro lado, também o exemplo voluntarioso de Cuba como uma referência de que ousar lutar, ousar vencer, eram das palavras de ordem mais importantes nessa época. E até hoje, quando eu digo, me emociona, porque era impressionante como era a tradução do espírito daquele momento. Essa rejeição à burocracia soviética e ao socialismo real perpassava todos esses movimentos. Havia um cansaço daquele projeto que a Terceira Internacional conduziu e que depois os sociais-democratas complementaram, organizando a sociedade sem fazer a revolução, mas institucionalizando direitos, mas uma série de demandas humanas ficaram de fora, e acho que de um pouco esse caráter de crise civilizatória vem daí. Nada era a solução do que estava posto. Então, tinha a crise do colonialismo, tinha a crise do socialismo real. Eu acho que começa ali a crise da social-democracia europeia também. E aqui na América Latina, a gente tentando se livrar de regimes militares, muitos processos de guerrilha na América Latina. Eu me lembro até hoje, Douglas Bravo era um nome que eu tinha uma certa intimidade, porque era um guerrilheiro, se não me engano, da Venezuela, que liderava uma das frentes, mas tinha vários outros que faziam parte dessa complexidade daquele momento. E acho que a França, de alguma maneira, foi conservadora. Ela entrou num padrão de linguagem
da luta política tradicional, esquerda-direita, proletariado, burguesia, e agora, com a conotação anarquista forte. Tem uma hora no filme que a menina, uma das dirigentes da greve, conversando com, acho que era uma irmã, com a mãe, e os meninos brincando, e ela dizendo, espera aí que ela é bem legal. Aí a mulher faz alguma pergunta, do outro lado da linha, ela diz, não, nós não usamos essa bandeira tricolor, que é a bandeira da França, nós usamos a bandeira vermelha. Aí tem uma porrada de gritos dizendo, e preta, que é a presença de anarquista evidente ali, e que o Daniel Comendi era mais aliado com essa, e fazia parte do espírito da época. Bem, o que é que sobrevive disso? Sobrevive milhões de coisas. Até no cabelo que eles comentam, o cabelo era careta de todos eles. E quando já nos Estados Unidos, na Escandinávia, em várias partes do mundo, o cabelo já era bem mais doido do que aquele ali. A roupa já era bem mais doida. Tinha já uma libertação das heranças das gerações anteriores, com um nível de radicalidade que isso acabava acontecendo na estética também. Outra coisa, a música que aquela cantora da Tchecoslováquia canta, sob o ponto de vista estético, é o que corresponde ao bolero nosso aqui, né? É bem acomodado, com uma letra que traduzia o espírito da época, mas esteticamente tinha uma referência passada aprisionando. Então, tem o nexo a partir do maio de 68, não explica, nem horizontalmente o tempo, porque aconteciam coisas, às vezes, mais radicais e, às vezes, com outras conotações de processos simultâneos que estavam acontecendo no mundo. Acho que a questão da juventude é uma questão central, é uma emergência importante que, de lá para cá, passou a fazer parte da vida da sociedade. Juventude virou mercado. Agora já estamos na fase das crianças virarem mercado, mas naquele momento ali era a descoberta da juventude como mercado, ou seja, como um poder de compra, com uma certa autonomia em relação aos adultos pais. E o que eu acho que a principal marca que sobrevive, que chega até hoje, são as pautas identitárias e a pauta ambiental. Essas são filhas de maio de 68. Eu não vejo grandes identidades com 2013, que aconteceu no Brasil, com maio de 68. Esse é um ponto que eu não me associei à sua visão, que acho que 2013 é outra coisa completamente diferente. E eu não tenho a visão que a maioria da esquerda teve, eu não tive a reação que a maioria da esquerda teve, de achar que era uma coisa intrinsecamente reacionária, porque fazia críticas a um governo cuja presidenta era do PT. Acho que tinham demandas ali de serviço público de qualidade, tinham demandas de combate à corrupção. O programa inicial que mobilizou a rua nos primeiros dias era perfeitamente incorporável e a esquerda não teve sensibilidade para perceber de que não tinha mais o monopólio da rua, e que, pelo fato de ser governo já durante algum tempo, teria que conviver com movimentos oposicionistas e teria que dialogar e compreender de que aqueles movimentos traziam elementos da realidade de fato. Tivemos grandes avanços na sociedade brasileira, eu não diria distribuição de renda, mas melhoria da vida do andar de baixo da sociedade, de institucionalização de direitos, de estruturação de um futuro possível dentro da vida democrática, mas faltava muita coisa, e cometemos muitos erros. Eu sou dos que acho que sem os nossos erros nós não estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje no Brasil. Nós demos uma bela contribuição para a desassociação. Isso é uma discussão muito complexa, mas eu topo discutir se for necessário. Agora, eu não vejo... Claro, que se disser assim, não, aí a conversa vai por aí. Mas já tem um tema grande, que é essa coisa internacional aí que está posta. Então, essa é uma parte que eu não me associo ao filme. E tem um detalhe que eu fiquei muito curioso. Quando você apresenta um filme no início, primeiro você apresenta na Tchecoslováquia, diz que as pessoas eram felizes, depois tem na França também, depois de 68, você força a barra um pouquinho dizendo que
aquela felicidade, aquela que tinha voltado à normalidade, mas eu tenho certeza que enquanto os jovens estavam queimando o Cartier Latam, tinha gente levando o filho para os parques, que é uma atividade fundamental, e quem é pai sabe de que não tem sossego, tem que levar todo dia mesmo para poder, não é? Quem é pai e mãe sabe que... Então, mas não é isso que eu quero dizer assim, na hora da cena brasileira, você desenvolve um negócio que eu tenho uma hipersensibilidade para isso, o papel da empregada doméstica ali, uma negra, a família feliz e ela cuidando da criança. Quando se aproxima, nitidamente alguém manda ela sair de cena, ou ela mesma, que é a mesma coisa, uma introjeção do papel dela. Ali você mostra uma sensibilidade, mas na linguagem você diz que aquelas pessoas eram de família, era da sociedade, pessoas da sociedade, que é uma linguagem... Não. Tem algo ali... Não, mas não tem... não. Aí a viagem na China. Viagem, é na viagem. Mas tem algo ali também que eu associo a isso. Essa é uma linguagem nossa brasileira, que é uma tradição... Não, eu falo a imagem de uma família que eu não conheço. É uma família, né? Não, isso é. Mas não, é a única coisa que eu digo. Ó, eu fui clandestino 1 ano e meio. Eu era baiano, mas no Rio de Janeiro. Eu me dizia estudante, que estava estudando no Rio de Janeiro, e alugava quarto de empregada. Eu descobri que a arquitetura brasileira é casa grande e senzala, porque os quartos de empregada, às vezes, não cabe a cama, tem que só botar o colchão, porque enquanto os apartamentos gigantescos, salas que dá para jogar tênis, o quarto da empregada, às vezes, não cabe a cama. Tem que ser só o colchão. E o último que eu morei era um edifício de 9 andares, eu morava no segundo ou terceiro andar. Quando alguém, de noite, usava o banheiro, eu via, quando não tinha ido urinar, eu via o barulho do pão, 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 pão. Passava na minha cabeça, certamente passava na cabeça de todas as empregadas do prédio. Ali, em pleno naquele momento, isso gerou uma sensibilidade específica minha, um corte que, dentro de mim, que ajudou a quebrar uma certa solidariedade de classe que a gente tem, inevitavelmente, que precisa da consciência para articular essa ruptura. Depois eu vi outras coisas que também me impressionaram, assim, nesse sentido que a sociedade brasileira funciona dentro de um marco que, queiramos ou não, dá razão a Joaquim Nabuco quando disse que, durante séculos, o Brasil ia viver a nódoa da escravidão nas relações humanas. Gostei daquilo, mas não gostei na linguagem. Tem um momento, eu vou ver o filme e mandar para você por zap, que é um vício de linguagem nosso, que se usa da sociedade como uma parte apenas dela. Essa pessoa é da sociedade. Agora, o principal é o seguinte, a tradução para os dias de hoje, eu acho que passa por outros caminhos, é a luta das mulheres, é a luta contra o racismo dos negros, é essa luta fantástica de toda essa comunidade LGBT, e que cresce cada vez mais, que acrescentam letras que eu já desisti de memorizar, porque tem um mais aí que parece que é a chave para os que têm dificuldade de memorizar. Você diz LGBT+, aí tem... isso é uma coisa fantástica, isso é uma ruptura que começa aí nessa época. Eu me lembro que tinha um ator negro no Rio de Janeiro chamado Vinícius, que ele foi para São Paulo usando uma calça roxa e uma camisa Saint-Tropez, que era moda na época entre os mais ousados, e ele foi apedrejado na rua em São Paulo. E não foi em bairro pobre, não, em bairro de classe média, nos Jardins. Era um momento onde as coisas estavam já estavam se dando, mas, ao mesmo tempo, o conservadorismo ainda era a predominância na nossa sociedade. Hoje, a mudança disso lenta,
mas já deu tantas voltas que não é mais igual. O homem pensava 2 vezes em usar shampoo nessa época. O mercado não incorporava essa possibilidade do homem cuidar do corpo. Usar camisa colorida, como eu vi de uma mãe, só os negros e os homossexuais usavam. Os homens tinham que... Até hoje, as meias é uma marca desse período. As meias são pretas, brancas ou azul marinho dos homens. Então, houve uma quebra aí, uma quebra complexa que tem a ver, inclusive, com a busca de valores alternativos em sociedades pré-capitalistas, no Oriente, entre os indígenas. Eu me lembro que os livros de Dom Juan, mexicano, eram lidos assim, devorados, como abertura de uma porta para se reconstituir todas aquelas visões. Então, não cabia dentro da reflexão de esquerda e direita, da luta política tradicional, era um processo, mas na França eu acho que era mais careta o processo. Tinha coisas lidas ali, aquela criatividade nas pichações, nas ruas, que acabou ganhando o mundo e abriu também aí uma dimensão da cultura contemporânea importante, uma certa ironia, um nonsense, que tentando traduzir essa ruptura que eu estou me referindo. Então, os dias de hoje, o que deve àquele momento, àquele ano, é de uma complexidade enorme que eu não apontaria mais de 68 como o principal evento, o principal fato, a principal matriz, o principal processo seminal dessas mudanças que nós vivemos no mundo e que ainda estamos vivendo. Alguns se deprimiram depois. Na década de 70, enlouqueceram, inclusive, a quantidade de amigos enlouquecidos mesmo, que perderam a noção, sem nenhum julgamento de valor. Era enorme. Desenvolveram paranoias, porque não aguentaram a barra de que os sonhos libertários não eram capazes de mudar o mundo o suficiente para tornar o mundo melhor. Aquela música de Belchior, eu acho que fez um sucesso exatamente por isso. Ele pega esse espírito dos primeiros anos da década de 70, apesar de tudo que fizemos, no seu nome da música, somos iguais aos nossos pais. É um pouco esse reconhecimento de que houve um sonho, houve um esforço grande e se perdeu, de alguma maneira, com a retomada do cotidiano, que o filme apresenta bem ali, esse sentimento. Agora, outros foram encontrando um caminho de seguir adiante na rebeldia. Na verdade, o filme não é sobre 68, nunca se propôs ser sobre 68, né? 68 entra quase de maneira acidental. Começa pelas imagens da minha mãe e pelo encontro do diário que ela escreveu na China, e por isso que eu digo no filme, em algum momento, me espantou e me comoveu quando eu encontrei as imagens. No final do meu filme anterior, encontrei uma lata, estava procurando filmes caseiros, encontrei essa lata de 16mm, eram 2, com as imagens na China. E depois, 2 anos depois, o relatório, o diário. E o que me chamou a atenção era essa capacidade que ela tinha ali de estar inteiramente no mundo, na vida, engajada, né, feliz. E é uma capacidade que ela perdeu, né? E o que me leva a querer fazer o filme é entender como você pôde ter isso e perde isso. Quer dizer, como é que você tem a tecnologia da felicidade e você perde ela. E aí, por caminhos, enfim, enviesados, eu chego a Maio de 68. Ela estava na China, eu comecei a ler as memórias dos jovens maoístas que iam à China no mesmo período que ela, enfim, os franceses que depois iriam fazer parte do Maio de 68. Não era a parte mais importante. Os maoístas meio que desistiram de Maio de 68 logo no início, por achar que aquilo não era revolução. Revolução você faz se tornando um proletário, indo para a fábrica, etc. e trabalhando. Vários fizeram isso, né? Mas, começando a ler essas memórias e puxando o fio delas, eu percebi uma dinâmica muito parecida, por razões diferentes. No caso da minha mãe, evidentemente, na política. Mas, em algum momento, a vida faz sentido, ou o sentido te é dado, você encontra sentido em estar vivo, e depois você perde, e você não sabe mais o que fazer, né? Então, o filme não é sobre 68,
E não é sobre como você se torna um militante, é quase o contrário, como você deixa de ser um militante, que é uma coisa que é menos tratada, né? Eu acho que é muito fácil citar todos os filmes e livros da formação de um militante. Filmes e livros sobre gente que deixa de ser, ou que perde a capacidade de ser, é mais raro, eu conheço poucos. E isso é que me interessava, né? Quer dizer, o que vem depois do desalento? O que vem depois, já que eu estou em Minas Gerais, né? Para mim é um pouco a máquina do mundo do Drummond, né? Você está andando, a máquina se abre, e nesse momento você não tem dúvida de por que você está vivo, né? Você tem uma conexão com algo que é infinitamente maior do que você, né? E que no momento das insurreições de rua é a humanidade, é o seu colega do lado, é o seu, né? Você tem uma conexão oceânica com as pessoas, você não é mais só você, é você e todos os outros. Você se sente agente da história, as possibilidades se abrem. E isso acaba, né? Isso fecha. A máquina do mundo, como mostra o Drummond, fecha, e você se vê sozinho na estrada pedregosa de Minas, tendo que viver com a memória daquilo. E é aí que se estabelece a dificuldade. E o que você menciona em relação à sua geração, na França, falou-se inclusive de uma epidemia de suicídios. E isso me interessava. Mas não é sobre 68, é sobre a intensidade e a perda dela. O filme... isso. E o filme, se você quiser... Se eu tivesse que fazer um filme sobre 68, não seria sobre Maio, porque, como eu disse aqui, Maio, França, tem aspectos muito interessantes, mas tem outros que são conservadores. E o 68 americano, por exemplo, é muito mais rico. O 68 italiano é muito mais rico, porque lá houve, de fato, uma real aproximação entre estudantes e operários, que na França se deu em um dia, que é o dia 13, em que saíram marchando por Paris estudantes e operários, só que os líderes sindicais se recusaram a apertar a mão do Combendit e disseram: estudantes atrás e nós na frente. E se você dá uma olhada no filme, no enterro dos estudantes, no enterro do Totin, não tem um operário. E no enterro do Belot, que é o operário, não tem um estudante. Fim de maio. A união não houve. Nesse aspecto é que eu acho que os paralelos com 13 são possíveis. De novo, o filme em nenhum momento se apresenta como um filme sobre 13, pelo contrário. Eu comecei a montar esse filme em 2012, comecei a pensar nele em 2011, não tinha 13 não estava no horizonte. E a primeira vez que 13 entrou no radar desse filme foi na primeira projeção desse filme, fora do Brasil, que foi a primeira projeção dele, foi na Alemanha, e foi em Berlim. E aí, terminada a projeção, sessão de perguntas e respostas e tal, e aí, primeira pergunta de um brasileiro. E a primeira pergunta desse brasileiro que estava na plateia é: esse é um filme sobre 2013? Esse é um filme sobre Fora Temer? E eu, sinceramente, tive que responder que não. E a segunda pergunta dele foi: mas 13 mudou a maneira com que você fez o filme? Quer dizer, 13 te afetou na maneira de fazer o filme? E, de novo, respondendo ali a quente, pela primeira vez tendo que pensar nisso, a resposta mais sincera, que é a que eu dou até hoje, é que não, é quase o contrário. O fato de eu estar pensando sobre 68, e maio especificamente, aí é importante que seja maio, no momento em que é Claude 13, e montando com alguém, que é a Laís, que tinha 21 anos de idade na época, e que participou ativamente de 13, no Rio de Janeiro, e saía da edição e ia para a Candelária, né? E no dia seguinte vinha para a edição. Não é que 13 tenha influenciado o filme, é fazer o filme me fez enxergar 13 à luz do que eu vinha pensando. E aí eu acho que os paralelos são possíveis. Eles são metafilme, eles não estão no filme, mas eles são possíveis. Por 2 ou 3 aspectos. O primeiro deles é o seguinte: Maio, ao contrário de Berkeley, ao contrário da Alemanha, ao contrário
onde tinha questões a serem resolvidas, né? Os americanos tinham uma guerra para resolver. Os japoneses tinham uma guerra para resolver que não era no território deles, mas as bombas saíam das bases navais americanas no Japão, né? Então, os estudantes cercavam as bases americanas para impedir que os B-52 decolassem e, evidentemente, na África você tinha a questão colonial. Na América Latina, você tinha a luta contra o regime militar. Na França, era muito diferente, porque a França vivia aquilo que, na história, passou-se a se chamar os 30 anos gloriosos. Desde 1946, a França crescia de maneira a níveis chineses de hoje, né? Então, essa é uma crise que se dá na prosperidade. Ela não se dá na carência, ela se dá na prosperidade. A França tinha pleno emprego, a França tinha um serviço uma rede de amparo social, um estado de bem-estar social, talvez em nenhum outro país fosse mais robusta do que na França. O ensino secundário e o ensino universitário eram gratuitos. A porta era fechada, os operários não entravam. Mas o pessoal que estava na rua entrava, tanto que são eles, que são estudantes que vão para as ruas, né? Você tinha empresas imensas, que eram empresas geridas pelo Estado. Você tinha o sistema bancário praticamente estatizado. Você tinha um sistema de saúde público e de boa qualidade. O interesse de 68 na França, e essa é uma ideia do Miguel Lago, que é um ativista do Rio de Janeiro, e que me parece interessante, é o seguinte: eu passei o último ano defendendo que o 68 americano é mais interessante, por vários aspectos O Miguel diz, olha, mas tem um componente que é moderno no 68 francês, que você não encontra no 68 americano. Porque no 68 francês, quem vai para a rua é o privilégio. E quem vai para a rua diz o seguinte: apesar de tudo isso, essa vida não nos basta. A gente não quer se conformar com um emprego, com 1,5 filhos, e com uma carreira, e com uma aposentadoria e um carro. Se é isso que vocês nos oferecem, a gente não quer mais. Por isso que a ruptura era de outra natureza. E nesse aspecto, eu acho que outra coisa que eu acho que em 68 o francês tem algo a dizer sobre o 2013 brasileiro, e que está expresso de maneira muito clara na entrevista que o Sartre faz com o Combendit, que já é uma inversão, não é? Porque nesse momento não é o estudante de 23 anos que entrevista o maior filósofo vivo francês, que para mim era o Camus, mas naquele momento era o Sartre. Né? A figura era do Sartre. Né? É o Sartre que quer entrevistar o Combendit. E o Sartre pergunta, interessante o que vocês estão fazendo, mas onde é que vocês querem chegar? Né? Onde é que você quer chegar? E o Combendit diz praticamente o seguinte: pergunta errada. Pergunta de um conservador. Porque o que a gente quer é o seguinte: produzir um choque no sistema e ver o que acontece. A gente não está pensando, a gente quer produzir um território em que o possível novo é imaginável, entende? Mas o que é esse novo, eu preciso desse terreno para poder imaginar. Porque, nas circunstâncias dadas, eu não consigo sequer imaginar. Não é? Então, não tem o programa. Eu acho que a frase dele é o seguinte: todo o programa é paralisante. A gente cansou de ver isso em junho. Né? Quer dizer, o que eles querem? Qual é o objetivo? Onde é que quer chegar? Não é? E em 13, o Brasil ainda não estava na crise. A crise viria em 14, entende? Você estava em pleno emprego, o Brasil ainda tinha memória de 7% de crescimento, enfim, o Cristo Redentor subindo feito um foguete na capa da Economist e tal. Então tem esse elemento de não se trata de 20 centavos, não se trata de visitação, entende? Visitação é o estopim, mas aí você entra num processo
que tem uma natureza essencialmente complexa, no sentido quase literal que a matemática dá ao termo. Você não consegue antecipar o que vai acontecer, não é? Então, era um sistema horizontal, você não tinha lideranças, as lideranças na França se impuseram por carisma, mas não havia uma organização vertical, como havia nos Estados Unidos, né? Então, nesses aspectos, eu acho que 13 e 68 são parceiros, eu tenho a impressão. Pode, deixa eu só concluir. A última coisa que eu vou concluir que é o seguinte: a última coisa que eu acho que faz com que eles se pareçam é o seguinte. É curioso ver como em 68, na França, as instituições do poder, seja o poder do Estado, seja o poder da representação da classe operária, no fundo querem a mesma coisa, a manutenção do estado das coisas. Pouco importa que a CGT seja ligada ao Partido Comunista, pouco importa que o Chirac, que negociou os acordos que acabam com a greve, fosse um golista. O que eles não queriam era a destruição dessa arquitetura. Essa arquitetura estava posta, servia a todo mundo, entende? E o poder horizontal, quase anárquico, das ruas, apavorou os dois campos da mesma forma. O que me leva a crer que as estruturas são essencialmente conservadoras e que, no momento de confronto, elas se unirão, não é? Eu acho que quem viveu o 13, não é a minha perspectiva, eu acho que eu estou do lado do Juca em relação a 13, quer dizer, não estou do lado da esquerda mais tradicional, que vê em 13 o início enfim, da onda conservadora brasileira. Mas não dá para negar que, quando você tem o Haddad e o Alckmin juntos, dando uma resposta a 13, que é uma resposta, enfim, conservadora, não é muito diferente da CGT conversando com o Chirac para, entendeu, encontrar um acordo pelo topo, porque o que está em jogo ali é assustador, até porque você não sabe o que é, porque eles não querem dizer o que é, porque eles sequer sabem. Quer dizer, os atores da confusão são os primeiros a dizer: a gente quer, na verdade, embaralhar enfim, puxar o tapete, entendeu? Jogar as peças no chão e ver o que acontece, como é que elas se rearranjam. Então, nesse sentido, eu acho que é mais fácil entender certas dinâmicas de 13 pensando no maio de 68 francês do que pensando nos 68 mais libertários, que avançaram mais nas questões da consciência, da sexualidade, do comportamento, que você vai encontrar na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim, em outros lugares. Mas esses elementos não estão presentes lá, porque lá são movimentos com um objetivo muito claro e que tem um inimigo, enfim, palpável, que você consegue cheirar, tocar e tal. Vamos acabar com a guerra do Vietnã. Então, a nossa luta é essa. Nesse aspecto, eu acho que existe um diálogo possível. Eu continuo sem ver, vou dizer por quê. Se você olhar as próprias cenas que você escolheu para... Hein? Esse está ligado. Alô? Esse está ligado, é porque eu estava falando longe. Se você prestar atenção a um plano do filme, que são os discursos, as pichações, as falas, Daniel Comedy não traduzia completamente o que estava nas ruas. Nas ruas havia uma intenção clara de derrubar o De Gaulle, de estruturar uma sociedade não mais baseada na mercadoria, mas não fizeram nada para que isso acontecesse. Isso era puramente retórico. Como está no filme, passaram ao lado do palácio que estava vazio, não tinha um único, porque o De Gaulle já não estava mais lá. Eu gostei muito não da ocuparam. Por que não? A partir de um certo momento, tomar um palácio vai dar um trabalho enorme, vai para um confronto de guerra e sem nenhum significado, porque a sociedade já tem uma estrutura de poder muito mais complexa que está nos meios. Tanto é que as grandes revoluções, a partir daí, ocupam primeiro
as rádios de televisão do que, ou as rádios e as televisões do que os palácios. Quer dizer, eles pressentiram isso. Deixa eu só terminar o raciocínio. Na verdade, é o seguinte, o maio de 68, na França, tinham vários discursos, mas a força da tradição socialista de esquerda e de um discurso de classe não tinha como não aparecer naquele momento, e aparece muito forte. Aquele operário que vai e diz o seguinte: olha, eu tenho algo com vocês, mas tem uma diferença grande. Vocês são todos intelectuais e eu nunca vou chegar ao andar de cima da sociedade. Eu sou um operário. Ele disse, inclusive, agora eu não sou mais um garçom, eu sou chefe dos garçons, então eu já tenho um status, mas lá onde vocês estão eu não vou chegar. Eu comecei minha militância no Partido Comunista Francês, isso o cara dizendo, está lá no filme, vocês devem ter acabado de ver. É porque eu não estava aqui, eu estava fora. Mas o Partido Comunista Francês não atendia a minha principal demanda, eu queria fazer alguma coisa. Lá era um clube, e eu morei exilado 10 anos na Europa e sei que os partidos sociais e democratas viraram clubes mesmo, organizam festas, encontros, e não tinham essa efervescência, não satisfaziam essas demandas de inquietação de quem queria mudar o mundo. Então, de alguma maneira, mesmo com essa adesão, não houve a possibilidade de junção, porque a classe operária tem uma outra estrutura de manifestação menos voluntariosa do que a dos estudantes. E lá tem o discurso forte da esquerda presente, da esquerda renovada, mas presente ali, tentando tratar da questão do poder. E, de alguma maneira, o Combendit e outros expressam de outra maneira o espírito do tempo, daquele momento, que é já uma compreensão de que não é tomar o poder e mudar a natureza do Estado, mas a transformação tem outro caráter que passa por outros processos. Ele é o que melhor expressa isso, mas, mesmo assim, ainda de forma limitada. Tanto é que, quando ele evolui, década de 70, 80, e principalmente final do século, ele vai se filiar ao Partido Verde. Hein? Na Alemanha. Ele se filia ao Partido Verde e vai, inclusive, parlamentar, e vai... Quer dizer, eu acho... Ele ainda é do partido. Não, ele não é mais, não. Ele recuou, disse que cansou um pouco da agitação política. Mas ele não monopoliza o discurso. O discurso dele não é o discurso de todo mundo, nem é o discurso hegemônico da rua. O discurso da rua era como se fosse uma extrema esquerda nascente, não operária. Aqui em 2013, no Brasil, aqui para nós, depois que eu vi o filme, eu estou com a vida infernal, estou com pouco tempo para reflexão. Estou tentando montar uma secretaria sem dinheiro, tá mas isso é outra conversa. Eu fui ver imagens e conversas na rua em 2013. É a classe média, branca, assustada com o processo de valorização do andar de baixo da sociedade, com demandas parcialmente corretas, mas com demandas de política pública eficiente, um Estado eficaz, prestando serviços que depois foram capturados por um outro discurso que entrou para poder conduzir. Mas ali é a classe média branca. Tem entrevistas na rua feitas por esses novos fenômenos das redes sociais. Eu até pena que aqui vai ser difícil. É de uma burrice o que é dito por aquelas pessoas que estão ali na rua, que não têm nenhum contato nem com a narrativa, nem com a dinâmica que os franceses estavam vivendo em maio de 68. É um outro fenômeno completamente diferente. O que há de comum é o fato de ter muita gente na rua, uma manifestação que demora... 2013 demorou um mês, mais ou menos, né? Demorou muito nas ruas, mas a natureza da manifestação
do que aquelas pessoas queriam manifestar é outra completamente diferente. Então, sob esse ponto de vista, e por isso que eles foram facilmente capturados por uma direita conservadora, reacionária, porque ali tinha um embrião de algo que eles potencializaram com uma ação eficiente e, desde o início, não queriam a presença da esquerda, de partido. Tinha cartazes assim, não tem mais empregada doméstica, a culpa é de Lula. O outro mas você não acha que 13 são muitas coisas? Não é uma coisa só, né? Não, eu sei que é muita coisa. Acho que você está reduzindo 13. Mas não tem semelhança nenhuma com aquilo que aconteceu ontem. Não, mas a única semelhança... É que Maio não tinha isso, né? Maio não tinha isso. Maio era entre os que achavam de que tinha que dar um choque no sistema e os que queriam conduzir isso dentro de cânones. Mas Maio também recusou todas as instâncias representativas. Eles não queriam deixar os partidos de esquerda, eles não participaram. Mas não tinha direita na rua. Não tinha direita na rua, de jeito não tinha... Espera lá, a direita na rua, encheu não mais rua a direita na França. Na rua, hein? Hein? Isso. Eu acho que está na hora de abrir a conversa. É o melhor... Você quer falar, João, para complementar que você está dizendo? Não. É que eu acho que 13, eu não vivi 13, então eu não sou a pessoa certa para falar de 13. Mas eu acho que 13 é um fenômeno mais rico do que enfim, você selecionar alguns elementos reacionários ou progressistas. 13 é um caldeirão, se você quiser. Essa é uma boa expressão. Mas deixa eu te dar... Porque você, não, olha só. Deixa eu te dizer onde é que eu vejo também uma outra aproximação. Deixa eu dizer só, antes de passar, onde eu vejo uma outra aproximação entre 13 e 68, usando a imagem, a sequência que você lembrou, que é a sequência do garçom. A sequência do garçom eu acho extraordinária, é um filme do William Klein. O garçom está dentro do teatro mais aristocrático de Paris, que é o Odéon, que é o teatro do grande teatro francês, né? E ele, ao falar aquilo, você tem a clara sensação de que ele tomou a palavra pela primeira vez. Pela primeira vez, ele se dá conta de que ele pode falar, porque antes ele não podia. Antes ele não havia condição social dele falar com tanta assertividade tudo aquilo que ele sempre quis dizer e nunca pôde. Esse aspecto da tomada da palavra é um aspecto que eu vejo muito claramente em 13. Né? Em 13, não é só a dona de casa irritada com a falta de empregada doméstica que fala e faz o seu cartaz. É o negro da periferia. Não tinha. Mas tinha. Não, deixa eu te dizer... Um perdido lá dentro, possivelmente tinha mais... Não é, eu olhei agora as imagens, mas essas imagens são... Mas as imagens são... do Rio quanto as de São Paulo. Eu acho que só o Mídia Ninja deve ter filmado mais de 7.000 horas. Então, se você quiser... Você vai passar a sua vida inteira vendo imagem. Mais ainda para achar negro. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Eu acho outra coisa também. Hein? É o quê? Mas a periferia não foi para a rua em 2003. Não foi. Aqui foi. Não foi. Eu fui e vi muito. Mas você não é da periferia. Ah, sim, você disse que viu. Mas não é só isso, não. Eu acho que essa questão não é nem essa. Não, mas vê bem, eu acho que a questão não é nem essa. Eu acho que é a ideia de que, neste momento, você pode tomar a palavra, mesmo que você não esteja na rua e no movimento, entende? Nesse sentido, é a ideia de que eu acho que hoje os movimentos, o novo feminismo brasileiro, o movimento negro brasileiro mais assertivo, o movimento LGBT de hoje é uma consequência de 13. Se eles estavam ou não estavam nas ruas, para mim é quase irrelevante. Nesse sentido, 13 deixa efeito, assim como não tem uma única mulher falando no material de Maio de 68, mas o feminismo começa no ano seguinte, por causa de Maio de 68. Essas coisas deixam efeito. No telefone, mas ela não está em posição de liderança. Figura mais extraordinária do filme.
figura mais extraordinária do filme. Ela está falando, e ela está falando o seguinte, contra o poder sindical, ela está dizendo o seguinte, eu não quero mais 7%, 8% de aumento, eu quero viver de outra maneira, e eu acreditei que era possível. E o desespero dela é um desespero existencial. Exatamente. Agora, por outro lado, só para complicar mais as coisas, deixa eu te dizer, você sabe que um sujeito que acabou de escrever um livro bacana sobre Maio de 68 defende a tese interessante lá nos Estados Unidos, que talvez, e aí eu acho que o Juca está certo, o Partido Comunista Francês, que tinha décadas e décadas e décadas de proximidade com o operariado, talvez soubesse interpretar melhor, as aspirações do operariado do que os estudantes. Talvez eles não quisessem a revolução. E o acordo foi o melhor acordo já conseguido na história das negociações francesas. Por quê? O salário mínimo subiu 35%, isso nunca aconteceu. O salário do operário subiu de 7% a 8%, representação sindical que eles não tinham. Então, assim, comitê sindical dentro da fábrica. Pela primeira vez, sindicalistas dentro da fábrica podiam ver o que estava acontecendo com o operário. E se os números são... Eu até anotei aqui, porque isso é interessante. Durante os eventos de maio, porque o Partido Comunista Francês, evidentemente, foi contra maio, 6 mil pessoas rasgaram a sua filiação ao Partido Comunista Francês durante as semanas dos eventos de maio. Sabe quantos se filiaram logo depois? 30 mil pessoas. Então, é preciso entender também que há uma petulância de você imaginar, saindo de um mundo que, no caso dos franceses, da estudantada, né, era um mundo privilégio, entender o que de fato o operariado quer e deseja, entende? Então, é tudo mais complicado, o que torna tudo, inclusive, mais interessante. É isso que eu estava tentando dizer. Àquela altura, o proletariado europeu não era mais revolucionário, eles já tinham que perder, conquistaram com a social-democracia um status econômico e uma possibilidade de conforto, que a chama revolucionária já era pior do que vela quando já está no final. E em 2013, sociologicamente, a periferia não foi para as ruas no Brasil. É preciso compreender isso. Foi a classe média que foi para as ruas. Isso não é condenação, não, é dado sociológico. Todo mundo sabe disso. Quem estudou, quem escreveu, quem viu, quem filmou, sabe que foi a classe média, que não é nada demais, mas reflete uma dificuldade. Se você quer fazer uma insurreição, não procure a classe média. Agora, se você quer construir uma hegemonia política dentro da democracia, a classe média é fundamental, inclusive porque a democracia é numérica. Cada indivíduo é um voto. E, de alguma maneira, quem estava no poder e os partidos não tinham proposta para a classe média. Todas as propostas foram formuladas pelo governo eram de melhorar as condições do andar de baixo. A classe média ficou assustada com pobres frequentando os mesmos aviões, os mesmos restaurantes, tendo carro. Isso criou um ambiente favorável a uma manipulação e uma aproximação dessa classe média ampla, porque a gente não pode esquecer que Lula, nos primeiros anos, teve mais de 80% do eleitorado brasileiro, e, no final, ele terminou com um prestígio semelhante também. Mas não houve uma proposta global para a sociedade. Não se mergulhou, de fato, quais são os reflexos com a política de construção de hegemonia política na democracia tem que ter. Então, não se tratou da questão da classe média. Olha, um dia eu estava... Termino com isso, para passar a palavra para você. Eu estava ministro, estava de férias na Bahia, aí no aeroporto para voltar para Brasília. E aí uma senhora negra, certamente a avó do menino que ela estava na mão, porque o cabelo era pintado, ela passou muito perto de mim, e a raiz do cabelo já branca, ou seja, já tinha uma certa idade. E o menino, 5 anos, talvez, não sei, por aí. O menino escapou da mão dela, saiu correndo, derrubou um cinzeiro desses de aeroporto, e aquela sujeira, uma senhora de seda, bem queimadinha, devia estar em Costa do Sauípe, com um bocão desse tamanho, disse: olha aí, ó, os aeroportos no Brasil estão virando rodoviária. A culpa é de quem? De Lula. Havia um temor dessa nova possibilidade de arranjo social, de convivência,
não houve nenhum movimento no sentido de dissolver esse temor, essa paranoia, e construir algo que fosse, de fato, dizer o processo que nós estamos vivendo é bom para todo mundo. Isso não houve. Então, é o seguinte, 2013 reflete isso também, e reflete uma insatisfação com a corrupção, uma insatisfação com os serviços precários na área de saúde, disso e daquilo, e isso, de alguma maneira, estava ali presente naquele momento, na construção daquela quantidade de gente na rua. Bom, a gente vai abrir. Júlia, Augusto. Alô? Oi. Eu sou Júlia Mariano, eu fui bastante atuante em 13, fui mídia ninja, tive bastante à frente de todos os movimentos do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro. E eu acabei de fazer uma série sobre 2013. Então, essas... que vai passar, exatamente, vai passar aqui na mostra domingo, né? E a gente vai... chama Desde Junho. E... então, eu passei muitas horas revisando o material de 13, além de ter vivido 13 muito intensamente. E eu acho que a grande questão de 13 foi uma crise de representatividade política, que foi o que eu senti nas construções que a gente fez nas ruas. Eu acho que a gente também não pode perder de vista a construção que se fez de 13, mediaticamente, né, sobre aonde os processos desembocaram, onde a gente foi cair. E tem uma coisa que eu acho que é talvez pouco sabido, por exemplo, logo depois da primeira grande manifestação no Rio, que foi no dia 20 de junho de 2013, uma galera foi para frente da casa do Sérgio Cabral acampar lá, né, no Leblon. E isso virou o primeiro Ocupa do Rio de Janeiro de 13. Eu estava lá, fiquei lá acampada. E lá tinha muita gente, por exemplo, dali mesmo do Leblon, dali da Cruzada, que vinha, que ficava, porque era uma experiência de democracia nova, que a maior parte dos brasileiros não tem, que é democracia na rua, direta, de você se plantar na frente da casa do governador para dizer assim, olha, esse cara está roubando, tem que parar ele agora. É uma coisa assim que expressa essa insatisfação com a representatividade política que a gente estava tendo, que a gente tem até hoje, que para mim é o grande problema da crise, e para mim desmonta esse discurso de que 13 não tinha proposta. Eu acho que as propostas elas estavam lá. Elas não conseguiram ultrapassar uma barreira midiática e uma construção do vândalo, black bloc, terrorista, que foi se acirrando até o final do ano. A gente não pode esquecer que foi assinada a lei antiterrorista no final de 13, o que significou a perseguição de muitos dos militantes que continuaram nas ruas depois de tudo. Eu mesmo tive vários amigos que foram presos a partir dessa lei dos 23, que estão respondendo o processo até hoje. Então, assim, tem muitas outras... eu acho que tinha muita classe média, eu acho não, tinha muita classe média, está claro, né? Tinha muita classe média na rua, mas era uma experiência de democracia direta de verdade. Assim, a rua é para todo mundo, se a democracia é democracia, né? Eu vivi na Alemanha também 2 anos, e lá tinha manifestação do NPD de um lado e a manifestação contra a manifestação do NPD do outro lado, e todo mundo manifestando, a polícia no meio. Enfim, é isso, né? Não tem essa de que a rua é da esquerda ou a rua é da direita. A rua, é um lugar de disputa, né? Então, assim, eu acho que existem muitas construções sobre 13 que acabam que ficam perdidas nesse como é que eu vou chamar isso? Mas talvez nesse senso histórico de que não se tinha pauta, de que era uma classe média que estava puta da vida, desculpa a palavra, com o rearranjo da sociedade que foi feito durante os governos Lula. Tinha isso também, mas assim é muito mais complexo que isso, sabe? Eu acho que a gente ainda está vivendo 13, na verdade, acho que a gente ainda está no meio do olho do furacão dele. E quando você para e vai olhar essas imagens,
Eu acho que existe ali muito menos uma revolta louca, descabida, sem rumo, e muito mais uma coisa de não, vamos tomar as rédeas da situação, porque esse barco aqui está indo para um lugar que a gente não quer ir. E isso é falta de representatividade política, que é uma questão que a gente tem até hoje, que não foi resolvida. Então, assim, eu sou completamente contra essa ideia de que a gente não tinha pauta. As pautas não estavam claras porque não se deixou, de uma certa forma, que essas pautas ficassem claras, porque aí sim se podia mudar rumo de várias coisas, inclusive que talvez para o próprio PT não fosse interessante. Então, não sei, eu sem dúvida. A partir de um certo momento, manipulando o processo. Eu concordo inteiramente com o que você disse, que tinha uma pauta. Eu vi nas primeiras manifestações, eu ia para a rua e ficava perto, assistindo, porque era secretário em São Paulo, e o governo se posicionou mal, como acho que foi você que falou aí. Alckmin e Haddad junto não dá liga essa conversa aí. Mas a pauta era serviços públicos de qualidade, combate à corrupção, tinha uma série de coisas. Agora, tinha um substrato ideológico já claro, e foi em cima desse substrato que foi trabalhada a manipulação. Na verdade, assim, a grande manifestação de 13, que foi dia 20 de junho, onde quase todas as capitais do Brasil tiveram grandes manifestações, ela era uma manifestação de celebração. Foi uma vitória, porque, na verdade, os 20 centavos tinham caído, o preço da passagem tinha baixado, e as pessoas foram para a rua comemorar o ato simbólico, enfim, da sociedade de ter conseguido baixar os 20 centavos. E aí, o que acontece? Vem o Estado, vem a PM, massacra todo mundo, e aí as pessoas voltam para as ruas, já não mais pelos 20 centavos, não, aí sim é verdade, e voltam contra a violência policial que aconteceu. Que aí traz uma outra grande leque de questões que, inclusive, tem a ver com a periferia, né? Então, assim, sei lá, eu vou parar de falar, que estou falando demais, mas eu acho muito complexo. A gente tem 10 minutos. A gente tem 10 minutos no total? Que a gente vai ter, a gente tem 1, 2, 3, 4. que a gente vai ter uma sessão às 9 e a gente tem que liberar a sala. Ué. Eu queria fazer uma pergunta sobre um comentário. O filme ele oscila, assim, a narrativa dele balança da China para a França, da França para a República Tcheca, passa pelo Brasil, vai e volta. E a China, sobretudo nesse debate aqui, ela parece ficar reservada, ela um lugar meio poético, assim. Inclusive chama muita atenção porque são das poucas imagens coloridas do filme, são feitas em 66, né, e são imagens de uma vibração de cor ali muito interessantes. E aí, quando, João, você começou a falar da sua percepção do conservadorismo no maio francês, que é algo que acho que em grande medida eu compartilho com você, eu fiquei pensando nessa dimensão do indivíduo, né? Porque sempre que a gente balança para a China, aquelas imagens são imagens feitas por uma turista, mas parece que é uma impressão que a gente tem aqui no Brasil, que é um lugar onde não existe o indivíduo. Né? A única figura que se destaca naquele processo são é o Mao e depois as pessoas que vêm suceder a ele. E aí eu fiquei... mais tarde o Juca vem falar que, bem, aqui, naquele momento emergem as questões LGBT, negras, né, e tantas outras, e eu fico pensando nessa dimensão do indivíduo no Ocidente. Ou seja, tem um momento ali que a sua família está, parece tentando ver alguma coisa ali dentro de um edifício, e me parece que durante alguns anos a China ela meio que interrompeu manifestações artísticas ligadas às tradições anteriores, né? Isso só volta 20 anos depois, mas sem destruir
os roteiros estão preservados, os cenários estão preservados, as roupas estão preservadas, e isso volta anos depois. E tem um outro corte que eu acho interessantíssimo, que são os cortes das palavras dos muros. Na França, você tem todas aquelas palavras que parecem mesmo ter sido construídas em reuniões de universidade ou de agências de publicidade, e na China, imagens que foram filmadas parece que de forma meio displicente, e que a sua locução revela o significado delas. Tipo, não nos esqueçamos da luta de classes, o inimigo são os Estados Unidos, o Império e tal. O Vietnã vencerá. Então, eu fiquei interessado em ouvir um pouco mais assim sobre esse balanço da ideia de conservadorismo e de revolução do Ocidente para o Oriente. É fácil. Rapaz, a gente pode conversar depois, assim, porque essa é difícil. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte: o filme nasce de uma experiência muito pessoal da minha mãe e da minha experiência de querer pensar sobre a experiência dela, entendeu? Então, de certa maneira, a história entra pela porta dos fundos, porque eu não me proponho, desde a largada, dizer vou explicar 68. Não, eu estou tentando entender o que estava acontecendo com a minha mãe naquele momento, por que ela estava feliz e por que ela perdeu esse negócio. Então, e talvez isso esteja ligado a... Só um parênteses. A Revolução Cultural destruiu muita coisa. Não foi pouca, não, entendeu? Mas assim, o patrimônio cultural foi... Porque o patrimônio cultural representava, enfim, um passado de iniquidade, enfim, relações de poder que precisavam ser destruídas, e você destrói a representação disso. Então, o que se destruiu de tempo foi uma grandeza. Mas isso é outra história. Talvez tenha esse elemento nesse fluxo entre os momentos de grande convulsão e, portanto, de grande intensidade, e o refluxo. Em que, no momento da grande intensidade, não é que você perca, tenho a impressão, não é que você perca a sua dimensão de indivíduo, mas você é um indivíduo potencializado. É você e todos os outros, formando quase que uma unidade, tenho a impressão, entende? Você continua tendo consciência de você, mas você não está sozinho. É você e os outros. E você não pensa mais em você sozinho. Tem uma conexão que eu tendo a chamar de oceânica. Você fica imenso, você fica infinito, sem deixar de ser você. Quando isso reflui, você se torna você sozinho, né? Então, a dimensão subjetiva e a consciência aguda e dolorosa de que agora você está só é talvez o momento da face mais dura do indivíduo que tem consciência de si sozinho no mundo, né? O filme parte desse ponto, não parte do outro, entende? É a partir desse momento que eu quero pensar o que fazer a partir de agora, como recuperar o entusiasmo, né? Como recuperar a alegria, como recuperar... E essa coisa conservadora, para mim, está ligada essencialmente, eu acho que já falei isso algumas vezes, vou falar, a nostalgia. Está ligada à ideia de que você só se salva se você conseguir recuperar aquele sentimento, que essencialmente está no passado, porque foi no passado que você o sentiu. E os que se matam são os nostálgicos, são aqueles que querem recuperar isso que é irrecuperável. Você pode produzir algo semelhante à frente, né? Eu acho que o Cohn-Bendit diz isso para o Sartre, e é bonito. Pode durar um piscar de olhos, mas o fato de ter existido significa que pode existir de novo. Isso talvez seja o suficiente para que você não desista, entendeu? Para que você continue a sua marcha no mundo, entendendo que essas dinâmicas são da própria condição de estar vivo aqui, entende? Eu acho que Trotsky estava errado, revolução permanente não existe, porque é paixão permanente, e paixão permanente não é paixão, né? A paixão necessariamente ela é um momento de intensidade que reflui. Então, eu acho que o momento do refluxo é o momento da consciência aguda do indivíduo só, e o momento dessa conexão da máquina do mundo aberta é um momento generoso, em que você é você, mas você também é todos os outros.
sem deixar de ser você. Não é um apagamento da sua individualidade, eu tenho a impressão. E é isso que me interessava. Era disso que eu queria falar. E eu fiquei agora, eu entrei no final do filme e ouvi de novo aquilo que minha mãe diz e tal, e de como ela ao choque do encontro inesperado surge o deslumbre da forma inusitada. Isso é 13, se você quiser. Porque não está previsto, é um encontro inesperado, subitamente acontece. E quando acontece, você está na máquina do mundo, você está na intensidade, você está na... Entende? Tem algo de arbitrário, tem algo de não previsível, tem algo de não manipulável, que é o componente bonito desses processos, entende? Ele não pode ser manipulado com regra e compasso. Ninguém controla. Acontece, é. E isso é bonito, eu tenho a impressão.